É. Bom, então como eu estava falando, pessoal, o exercício 5 é muito similar ao que a gente já fez antes, só com algumas diferenças. Então, o exercício 5 pede, com o momento fletor, a força cortante que solicita a viga no ponto C. Além do momento fletor, força cortante, a gente vai calcular a normal também, tá? Só por calcular. E como que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai calcular, primeiramente, reações de apoio e, partindo disso, a gente calcula os esforços. Mas qual é a diferença disso para os quais a gente já fez? Bom, as diferenças principais, por exemplo, é que essa é a primeira viga que a gente está vendo em balanço. É uma viga em balanço. É uma viga que ela é apoiada só de um lado e tem um outro lado totalmente livre. Todos os exercícios que a gente fez até agora, ela tinha pelo menos 2 apoios. Tá? E outra coisa que aparece aqui, aparece um carregamento triangular. Perfeito? Vamos lá. Vamos calcular primeiro as reações de apoio. Lembrando que como isso daqui é um engastamento, o que isso daqui vai gerar para a gente? Para a gente não, para a viga. A gente não vai gerar nada. Vai gerar uma reação vertical no ponto A, chamada de AY. Vai gerar uma reação horizontal no ponto A, que eu vou chamar de AX. E vai gerar também um momento no ponto A, que eu vou chamar de MA. Perfeito. Então já sei quais são os carregamentos que isso daqui vai gerar. A hora que eu vejo uma carga inclinada, eu já sei que isso daqui vai me dar um pouquinho de dor de cabeça. Tá? Por exemplo, muito mais fácil do que eu trabalhar com essa carga inclinada. Posso trabalhar com ela? Posso. Tá? Você consegue resolver ela com a carga inclinada mesmo. Mas eu acho muito mais simples você pegar essa carga inclinada e transformar ela numa parcela vertical, PY, e uma parcela horizontal, eita que linha reta, PX. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é achar as parcelas inclinadas. Então vamos decompor a carga inclinada. Decompor a carga inclinada. Opa! Beleza. Então a gente tem isso daqui, 40 kN. Isso daqui vai gerar uma parcela vertical para baixo, Y. Isso daqui vai gerar uma parcela, opa, sentido contrário, PX. E aqui ele já tem que o ângulo vale 60 graus. Aí, bom, para eu saber agora as parcelas, eu sei que PX vai ser igual à parcela principal de 40 kN vezes, como esse PX está colado ao ângulo, vezes cosseno de 60 graus. E o PY, se alguém tiver os resultados, fazendo favor, vai ser igual a 40 vezes seno de 60 graus. Perfeito. Isso daqui vai resultar em 40 vezes cosseno de 10. Opa, de onde que eu tirei 10? Cosseno de 60. 20. Então aqui vale 20 kN. E aqui 40 vezes seno de 60 graus. 20 vezes 13. 34,64 kN. 34,64 kN. Bom, perfeito. O que a gente tem agora? Agora a gente só precisa calcular as reações de apoio. Lembrando que a partir do momento que eu faço a decomposição, eu esqueço da carga inclinada. É como se eu já estivesse trabalhando com essa carga inclinada, só que agora em parcelas verticais e horizontais. Não preciso mais dela e continuo com um todo. Perfeito. Vamos lá para as reações de apoio.
Perfeito. Nossa primeira reação de apoio, vamos colocar lá, somatório de forças na direção x igual a 0. E isso daqui vai implicar em quê? Bom, isso daqui vai implicar em algumas coisas. Por exemplo, que AX, tá, para a direita, que é uma das forças horizontais, a outra força horizontal que eu tenho aqui é Px menos Px igual a 0. A gente já calculou que Px vale 20 kN, portanto, chegaremos ao valor de AX igual a 20 kN. Perfeito? Como deu positivo, o sinal que a gente utilizou ali inicialmente está correto. Segue o baile. Está aqui, AX igual a 20 kN. Outra coisa. Opa! Aí. Somatório de momentos. Agora eu vou fazer o somatório de momento, claro que em relação ao ponto A. É o único local que eu tenho incógnito, então não tem por que eu ficar fazendo em relação a outro ponto. Somatório de momento em relação ao ponto A igual a 0. E isso vai implicar em quê? Bom, quem faz o ponto A girar? Primeiras coisas, o AY, o AX e o PX não fazem o ponto A girar, tá? Sempre que você olhar para uma carga e a projeção da carga, a linha de atuação dela, passar no teu ponto de análise, ela não gera momento, perfeito? Tá, então o que gera momento? Pessoal, começando aqui da direita, o PY vai gerar momento. Se você apoiar a tua viga lá no ponto A e aplicar o PY, opa, ela vai girar em sentido horário. Ela vai gerar um giro negativo. Menos PY vezes a distância. 3, 6, 9, mais 0,3. Então, vezes 9,3. Sacanagem esse 0,3 aqui, só para esquecer dele. Perfeito. O que mais gera giro em relação ao ponto A? Pessoal, o que mais gera giro em relação a esse ponto é a carga linearmente distribuída, tá? E essa carguinha triangular. A gente vai precisar separar elas. E como que eu calculo o momento gerado para essas cargas distribuídas? Bom, você tem que fazer o seguinte. Você tem que achar uma força equivalente dessa carga distribuída. E daí, a partir dessa carga equivalente, você multiplica pela distância até o centro de gravidade da carga. Professor, não entendi nada. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou trabalhar inicialmente com essa carga distribuída triangular. Essa carga distribuída, que começa com 8 kN e termina com 0, ela vai gerar uma força resultante. Essa força resultante vai estar aqui. Vou chamar de PE, força equivalente 1. Perfeito? E ela vai estar a uma distância do ponto A até ele. Qual é essa distância? Pessoal, quando eu tenho uma carga inclinada, o que acontece? Eu vou ter isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso exercício. Vou dar um foco aqui só na parte inclinada. Aí. Então tá aqui. Essa partinha inclinada que a gente viu ali em cima, ela vai gerar uma força equivalente. P equivalente 1. E quanto vale a carga equivalente de um carregamento triangular? Vale comprimento da carga distribuída vezes o valor do W, que é o valor da carga distribuída, divididos por 2. É quase como se a gente calculasse essa área aqui, tá? Então, vale 3 vezes 8 divididos por 2. Perfeito. E aonde que ela está aplicada? Bom, ela está aplicada em relação à parte mais alta do triângulo. Essa distância aqui vale L sobre 3. Aí da parte menor, é o que falta. Daqui até aqui, então, vale 2L sobre 3. Opa! Então a gente já viu como calcular a força resultante do carregamento triangular e a posição dela. Então, para a gente calcular no nosso exercício, a gente vai ter a força equivalente 1. Depois eu calculo ela com vocês para a gente ver quanto que vale.
vezes a distância. Opa, qual é a distância dela para o ponto A? Vale 3, 6, mais uma certa distânciazinha aqui. Quanto é essa distânciazinha? É L, a distância da carga, dividido por 3. Como aqui vale 3 metros, 3 sobre 3, 1. Então, a distância vai ser 3, 6, 7 metros. Perfeito? Vezes 7. E essa carga vai gerar um momento positivo ou negativo? Mesma coisa. Segura ela no ponto A, aplica a carga equivalente no ponto 1. Vocês vão ver que ela vai girar em sentido horário. Então, ela é negativa. Perfeito. Já consideramos a carga que estava inclinada, que a gente fez a decomposição. Já consideramos a carga triangular. E agora falta a carga retangular. E como que eu considero ela? Bom, ela a gente já está mais familiarizados, né? Então, essa carga aqui. Como aquela ali eu chamei de P equivalente 1, essa daqui eu vou chamar de P equivalente 2. Opa, P equivalente 2. E ela vai simplesmente valer W, 8 kN, vezes o comprimento. Então, vale W vezes o comprimento de aplicação dessa carga. E aonde que ela está aplicada em relação à carga distribuída retangular? Bem no meio, tá? Então, ela vai ficar exatamente no meio da carga distribuída. Então, vou vir aqui e vou aplicar esse carregamento aqui. P equivalente 2. Opa, vamos jogar ele lá na nossa conta. Então, menos P equivalente 2 vezes a distância. A distância vai ser do ponto A até metade da carga total. Como ela tem 6 metros, a metade vai ser 3. Bom, já consideramos PY, força equivalente 1, força equivalente 2. A única coisa que faltou para a gente agora foi considerar o momento no ponto A. E o momento no ponto A, para a nossa representação aqui, está em sentido horário. Então, ele também vai ser negativo. Menos MA igual a 0. Bom, vamos substituir lá os valores que a gente tem, então. A gente calcular a reação do momento. Menos. Vou pegar essa equação agora e vou trazer ela aqui para baixo. Menos PY. Quanto vale PY? 34,64. 34,64 kN. Vezes 9,3. Menos força equivalente 1. Força equivalente 1, a gente viu que vale L, que é o comprimento dessa carga distribuída, 3, vezes W, que é a carga distribuída máxima, 8 kN por metro, só que divididos por 2. Vezes 7, menos força equivalente 2, é essa da carga distribuída retangular, vale W vezes L. O W dela é 8 e o L são 6 metros. Então, 8 vezes 6. Vezes a distância de aplicação, 3. Menos MA. Tudo isso igual a 0. Fazendo essa conta, a gente vai chegar que a reação de apoio no ponto A em relação ao momento vale... Se alguém tiver conta, por favor... 34,64 vezes 9,3 mais 3. 550,15. Obrigado, Lucas, Carolina e João. Menos 550,15 kN vezes metro. Pessoal, como eu estou falando de uma reação de apoio, na verdade não, Carolina, porque olha, o MA também é negativo. Tá? Então, na hora que você pega tudo isso daqui e passa para lá, tem que lembrar que o MA também está com esse sinal.
Para o cálculo da reação de apoio, pessoal, é muito importante a gente vir e fazer essa correção, tá? Então, para a reação de apoio, eu venho aqui, pego esse MA que eu achei que ia estar girando para cima, apago esse giro para cima e coloco ele aqui para baixo. Aí, então volto lá e após corrigir sentido no DCL, e eu vou assim, aí sim a gente chega a MA igual a 550,15 kN vezes vento. E para lembrar então que isso no momento vai ser nesse sentido, perfeito? Então tá aqui. Por enquanto, o que a gente fez? A gente calculou as reações de apoio, tá? Uma coisa, pessoal, eu calculei essa reação de apoio aqui para vocês para a gente dar uma lembrada em estática, tá? Precisava calcular a reação de apoio para calcular o esforço no ponto C? Olhem para o exercício. A gente quer o esforço nesse ponto. Precisava calcular? O que vocês acham? É muito comum a gente fazer algumas coisas, tipo, a gente vai no fluxo, vai correndo, começa a calcular um monte de coisa, e na verdade não precisa, tá? Se eu tenho um ponto C aqui, para calcular o esforço, eu não tenho que cortar a estrutura no ponto e olhar para o lado esquerdo, para o lado direito? Se eu corto isso daqui e olho para o lado esquerdo, opa, eu não sei a X, eu não sei a MA e não sei a Y. Não daria certo, não precisaria calcular. Exatamente isso, João. Mas se eu corto o ponto C e olho para a direita, eu sei PY, eu sei PX e eu consigo achar as forças equivalentes, tá? Então eu não precisaria calcular a reação de apoio. O único cuidado que eu teria que ter nesse momento era, a hora que eu calculasse o esforço no ponto C, eu olhar para o lado livre, não para o lado que tem reação de apoio, tá? Vou mostrar para vocês como não faria diferença. Então eu vou calcular o esforço no ponto C. Então fica essa reação de apoio aqui para vocês que podem fazer como revisão. Mas não precisava. Vamos lá para o esforço no ponto C. Cadê? Tá aqui. Beleza. Então a gente já viu que aqui eu tenho uma reação vertical em AY, eu tenho o AX e a gente tem o MA. Opa, o MA pode ser. Perfeito. Eu quero saber o esforço agora nesse ponto C. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ponto C e vou gerar um corte. Preciso gerar um corte logo antes e logo depois? Não, eu não tenho uma carga concentrada aplicada nesse ponto, nem um momento concentrado aplicado nesse ponto. Eu passo uma carga distribuída, então não precisa calcular antes e depois. Pessoal, eu posso olhar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. O que eu vou fazer? Eu vou calcular agora olhando ele para o lado direito, tá? Por quê? Só para ver como a reação de apoio não vai entrar na conta. Então, cortando esse ponto, eu vou ter isso daqui, ó. Trazer esse ponto para cá. Eita, que linhazinha reta de novo. Isso daqui. Professor, mas não precisamos concentrar a força? Aí ela cairia bem no BIC. João, isso é uma coisa que gera muita confusão, mas é o seguinte. Para você calcular a força, para você concentrar a força,
você concentra a força para cada um dos seus cálculos. Por exemplo, você está calculando reação de apoio. Você pega aquela carga distribuída e concentra. Você quer calcular o esforço em determinado ponto. Esquece todas as concentrações de carga que você fez, tá? Volta ao teu problema original. Discretiza, corta o problema que você quer e depois você concentra ela novamente com o que sobrar de carga. Por quê? Aquela carga concentrada era referente a todo esse carregamento distribuído. A hora que eu cortar nesse ponto aqui, o que vai acontecer? A hora que eu cortar nesse ponto, essa parte aqui não vai mais estar aparecendo no meu problema. Eu só vou ter... Opa, deixa eu trocar de cor só. Eu só vou ter essa parcela da carga de 8 kN vezes metro. Essa parcela para cá já não tenho mais. Então eu vou concentrar ela em outro ponto. Exatamente o que o Gustavo falou. Então aqui eu tenho 8 kN vezes metro. Aí eu tenho a parte inclinada. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. E depois a gente tem o PY e o PX. Quem tinha perguntado... Ah, João. João, ficou claro essa diferença? Tá? Então, você sempre vai calcular cargas concentradas para cada passo do teu exercício. Você calculou a reação de apoio? Você está no cálculo da reação de apoio? Calcula a carga concentrada. Terminei, já tenho o valor de reação de apoio. Esquece essas cargas concentradas, volta para o teu problema original. Tá? Porque no teu problema original, você vai ficar cortando e analisando pontos diferentes. Então, beleza. Então, aqui vai ter o ponto C e aqui vai ter o ponto B. Para reequilibrar o sistema, lembrando que agora eu cortei para o lado direito, para manter o equilíbrio, eu vou ter uma vertical aqui no ponto C, que vai ser para cima agora, porque eu estou analisando o lado direito. Eu vou ter uma normal para a esquerda, normal no ponto C, e eu vou ter um momento para cima, momento no ponto C, agindo dessa forma. Perfeito? Pessoal, e agora é só a gente calcular o equilíbrio disso daqui. Somatório de forças horizontais igual a zero. Eu tenho menos NC menos PX igual a zero. PX a gente tinha calculado antes que valia 20, né? Deixa eu ver aqui. PX, cadê você, meu filho? Aqui, 20 kN. Perfeito. Então, a gente vai chegar que a normal em X, normal em C, perdão, vale menos 20 kN. Para o esforço, pessoal, vamos deixar o sinal positivo ou negativo, sempre deixa o sinal. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que o sinal vai ser relevante para a gente. Vamos para o próximo. Somatório de momento em relação ao ponto C igual a zero. Agora, João, agora vem a mesma ideia que a gente tinha falado antes. Então, aqui vai ter uma carga equivalente, PE1, e aqui vai ter outra carga equivalente, PE2. Ah, e essas distâncias? Essas distâncias são as mesmas do exercício inicial. 3 metros, 3 metros, 0,3 metros. Então, se eu estou analisando esse ponto aqui, o ponto C, eu vou ter o PY gerando momento. Então, pego o ponto C, aplico a carga, o PY vai fazer com que a estrutura gire em sentido horário. Então, negativo. Menos PY vezes 3, 6,3. Menos P equivalente 1. Chamado de P. E1 vezes 3, do ponto C até o começo, mais 1/3 do comprimento dela. Tá? Então, 3 mais 1 metro, vezes 4.
força equivalente 2 menos P equivalente 2 vezes, agora como é retangular, ele vai estar na metade desse comprimento. Então, 1,5 m. 1,5 metros. Tá? E o momento está aplicado agora em sentido horário também. Então, aqui, mais... Não, está aplicado em sentido horário. Então, menos o momento. Só deixa eu puxar isso daqui para cá. Não vai fugir dali. Vai. Vai. Menos o momento em C. Então, o momento em C também está girando para cima, também está girando em sentido horário. Então, menos momento em C igual a 0. Perfeito. PY, quanto vale? PY, a gente calculou aqui em cima. E você, meu filho, 34,64. Aqui. Menos 34,64 vezes 6,3 menos força equivalente 1. Ela é referente à parte triangular. Então, vale 8, que é o W, vezes o comprimento, divididos por 2, vezes a distância de 4 metros, vezes 4. Menos força equivalente 2. Força equivalente agora do trecho retangular. É W vezes L. 8 vezes 3. E ele está aplicado na metade da distância do comprimento da carga aplicada. Então, vezes 1,5. Menos MC igual a 0. Fazendo essas contas, a gente vai chegar que o momento no ponto C vale quanto? Se alguém tiver, por favor. R$ 302,23. Obrigado, Carolina. Menos 302,23 kN vezes metro. Mantém o sinal, porque é o esforço, não uma reação de apoio. Pode manter lá. Então, a gente já sabe que a normal no ponto C vale menos 20. A gente sabe que o momento no ponto C vale menos 302,23 kN vezes metro. E a única coisa que ficou faltando agora foi a gente calcular a cortante no ponto C. Tá? E para isso, a gente vai fazer isso daqui. Somatório de forças na verticais iguais a 0. Isso daqui vai implicar em VC está para cima, então é positivo. P equivalente 2 está para baixo. P equivalente 2 menos P equivalente 1 menos PY igual a 0. Gustavo perguntou, professor, nesse caso, teria que calcular dos dois lados por causa da ação da carga distribuída? Não, Gustavo. Tá? Indiferente se eu tenho carga distribuída ou se eu não tenho, se eu quero analisar o esforço em um determinado ponto, eu corto a estrutura nesse ponto e analiso o lado direito ou o lado esquerdo. Se você quiser analisar os dois lados, não tem problema, você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Mas a ideia é, para calcular o esforço, é você romper a estrutura e descobrir o quanto de carga você precisa aplicar naquele ponto para reconstituir o equilíbrio do sistema. Perfeito? Então, o que a gente fez aqui, a gente cortou a estrutura no ponto C. Se eu pego uma viga em balanço e corto no ponto C, ela cai. Opa, então peraí. Eu vou voltar aqui e eu vou aplicar algumas cargas para retornar o equilíbrio dela. Essas cargas são os esforços, perfeito? Então, por isso que eu não preciso considerar todo o carregamento. Eu considero só de um lado. Porque para eu calcular esforço, a ideia, o conceito é exatamente isso. É o quanto de carga eu preciso aplicar para equilibrar esse lado analisado. Então você não precisa analisar os dois lados, não. Analisa só um deles e quebra a carga distribuída e verifica o quanto sobrou dessa carga distribuída. O resto, deixa para o lado que você não está analisando. Não se preocupa com ele.
Beleza? Então aqui a gente vai ter VC menos P equivalente 2, 8 vezes 3, menos P equivalente 1, 8 vezes 3, só que agora é sobre 2, menos PY, que vale 34,64 kN. Tudo isso igual a zero. Vamos chegar no valor de VC igual a 70,64 kN. Obrigado. Tá aí, pessoal. Com isso, então, a gente conseguiu descobrir o valor do esforço agindo no ponto C. Reparem que nas contas que a gente fez para calcular os esforços, que era o que o exercício estava pedindo, em nenhum momento a gente calculou a reação de apoio. Em nenhum momento a gente utilizou a reação. A reação aqui foi inútil, tá? Então, se você olha para o lado livre, para o lado onde não tem a reação de apoio, talvez você consiga otimizar o teu tempo. Professor, então por que você calculou? Não, eu calculei aqui só para a gente revisar como calcular a reação de apoio numa estrutura em balanço. Só isso, simplesmente isso, tá? Se fosse numa prova, no exercício, numa aplicação prática, não precisaria disso daí não, tá bom?